This podcast is brought to you by Carvana. Buying a car shouldn't eat up your week. That's why Carvana made it convenient. Car buying that fits around your life, not the other way around. You can get pre-qualified for an auto loan in just a couple of minutes and browse thousands of quality car options, all within your terms, all online, all on your schedule. Turn car buying into a few clicks and not a full week's endeavor. Finance and buy your car at your convenience on Carvana. Financing subject to credit approval. Additional terms and conditions may apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Ucrânia, 1932. Chuva, trovões, a terra negra sob um sol pálido. Um homem esquelético, coberto de farrapos, arrasta-se pelas rochas e pela terra encharcada. Os dedos enterram-se no solo, vermes, pedaços de ossos e de carne, folhas e caules bolorentos. As unhas partem-se, os dedos congelam com o frio. Súbito, soltou um grito de triunfo. Por entre a terra morta, os seus dedos descobrem 3 pequenos grãos dourados. 3 faíscas de luz no meio da negrura. Nunca vi uma riqueza assim. Num gesto brusco e animalesco, agarra nas pepitas e leva-as à boca. Mastiga, delicia-se, engole. O sonho terminou. Volta a sentir a chuva. Com este golpe de sorte, atrasou mais alguns minutos a sua morte inevitável. Para ele, aquelas sementes são tudo. A fonte de toda a vida. Esta é a história do trigo, a planta que alimentou a humanidade. Olá a todos e bem-vindos à 4ª parte deste especial Plantas que Mudaram o Mundo. A nossa protagonista de hoje é uma planta antiquíssima. Estima-se que tenha nascido há cerca de 300 mil anos. Durante milénios, foi a base da alimentação dos nossos antepassados. As suas raízes nutriram-se da ambição humana. O seu caule sustentou civilizações. As suas sementes germinaram felicidade, dor, afluência e desespero. Enquanto a temos a nosso lado, não pensamos nela. É omnipresente, constante, uma certeza inabalável. Mas, na sua ausência, os dedos percorrem os pratos vazios. As gargantas apertam-se de fome. Os estômagos roncam de desespero e todos nós descobrimos ser capazes de tudo, absolutamente tudo, para alimentar aqueles que mais amamos. Por isso, a história de hoje é sobre os extremos da experiência humana, entre a mais exuberante abundância e a mais terrível angústia. O trigo pertence à grande família das gramíneas, isto é, plantas das quais retiramos grãos. Encontramos-las em todo o lado das nossas cozinhas, restaurantes e supermercados. São o arroz, o milho, a cevada, o centeio ou a aveia e, claro, o trigo. É quase impossível tirá-las da nossa dieta, e foi assim durante milhares de anos.
No entanto, o trigo é particularmente importante. À primeira vista, é de grande simplicidade. Cada planta é formada por um caule de 1 metro a 1,5 metro de altura, repleto de folhas compridas e finas a toda a volta. O que mais nos interessa é o topo, onde se localiza a espiga. É aqui que, dispostos à volta de um eixo central, nascem dezenas de espiguetas, cada uma com 2 ou 3 sementes. Da mesma forma que uma flor espalha o seu pólen para se multiplicar, também as sementes de trigo são o garante da sua reprodução. Ao cair ao solo, germinam e dão origem a mais uma planta. No entanto, é aqui que nós entramos. Ao apanhar as sementes de trigo, a que chamamos grão de trigo, interrompemos o ciclo natural da sua reprodução. Mas não há problema. O contrato entre esta planta e a humanidade estabelece as obrigações de ambas as partes. A planta dá-nos grão em grande quantidade e nós garantimos o seu cultivo. Em troca, recebemos nada mais, nada menos que as bases da alimentação ocidental. É dentro dos grãos de trigo que se esconde a sua vantagem para a humanidade. Primeiro, são grandes fontes de nutrientes, fibras e hidrocarbonatos, como o amido. Além disso, graças a uma proteína chamada glúten, a farinha de trigo pode ser misturada com água e transformada em massas infinitamente versáteis, sendo a base do pão, bolachas, bolos, tostas, massas e uma infinidade de outros produtos. E como se isso não bastasse, o trigo é, por natureza, um amigo constante. Pode ser semeado no bom tempo da primavera ou na umidade do outono. Resiste aos climas de quase todas as latitudes e longitudes. Apesar da esmagadora maioria do trigo que consumimos pertencer à espécie Triticum aestivum, há dezenas de milhares de pequenas variações e híbridos espalhados por todo o mundo e otimizadas aos seus climas locais. Por isso, não admira que nos demos bem com ele. Somos velhos aliados, mutuamente benéficos, e a nossa relação começou há muito, muito tempo. Numa altura em que nem havia civilização. Os historiadores e arqueólogos chamam-na Crescente Fértil, uma região em forma de lua entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates, que hoje em dia inclui os estados de Israel, Jordânia, Síria, Palestina, Egito, entre outros. Muitas vezes também a apelidam de berço da civilização. E ainda que a humanidade não tenha aparecido toda naqueles 400.000 km², é certo que, para a cultura ocidental, o Crescente Fértil é a nossa primeira casa. Foi nesta região que a humanidade descobriu o trigo. A princípio era selvagem e rebelde. As suas espigas finas e curtas largavam as sementes com grande facilidade, lançando-as para a terra numa tentativa desesperada de multiplicação. No entanto, os habitantes do Crescente Fértil, há mais de 10.000 anos, descobriram que as sementes do trigo eram um alimento valiosíssimo. Quando esmagadas e misturadas em água, formavam papas altamente calóricas, repletas de açúcares e hidrocarbonatos, essenciais para garantir sustento e energia à humanidade. A paciência infinita de vários agricultores levou ao cruzamento de diferentes espécies de trigo até produzirem uma variante com espigas menos quebradiças, isto é, cujas sementes não se separavam e caíam sozinhas com tanta facilidade, permitindo assim colheitas mais ricas. Esta questão da durabilidade da própria espiga é um elemento essencial do trigo, porque vai ser uma luta constante que vamos ter com ele, porque
Quanto menos se aguentarem as espigas, mais no próprio ato de colheita há a possibilidade da semente abrir e ser espalhada. Ou seja, e depois não vamos andar à mão, a humanidade não vai dar à mão a apanhar as sementinhas todas que caíram no chão. Portanto, é essencial garantir, e séculos, milénios de mutações genéticas foram trabalhando nesse sentido, garantir que a própria espiga tem estabilidade suficiente para conseguir assegurar a sua semente, para depois ela ser separada e aproveitada. Ainda que papas de trigo possam não parecer nada impressionantes, a verdade é que o nascimento da agricultura foi também o começo do que entendemos por civilização. Os nossos antepassados deixaram de viajar de um lado para o outro, sempre à procura de comida e a fugir de predadores. A população aumentou. Construíram-se hierarquias, regras e códigos legais. Fizeram-se templos e descobriram-se divindades. Homens e mulheres puderam especializar-se em diferentes trabalhos. No fundo, aprenderam a viver em conjunto, a colaborar. A civilização, como a conhecemos, nasceu com vista para um campo de trigo e nas costas do mesmo. Foi graças a este processo que as civilizações antigas puderam prosperar. Uma delas é conhecida de todos, os egípcios. Formados por comunidades do norte de África que assentaram no Vale do Nilo, os egípcios depressa desenvolveram uma sociedade fortemente ligada à agricultura. Todos os anos, as águas do Nilo transbordavam e fertilizavam os campos à sua volta, permitindo que hectares de trigo e cevada fossem plantados. E, ainda que associemos a esta civilização as maravilhas das pirâmides e dos faraós, devemos-lhes uma descoberta mais singela, mas muito, muito mais significativa. A certa altura, não sabem quando, os egípcios terão descoberto que se misturassem a farinha das sementes de trigo com água e aplicassem calor, as altas temperaturas engrossavam a mistura. Aliás, foram mais longe, ainda que não pudessem sabê-lo. Foram os primeiros a usar as leveduras para fazer a fermentação. Isto é, o processo pelo qual organismos unicelulares microscópicos consomem os açúcares da farinha e transformam-nos em dióxido de carbono, fazendo aumentar o volume da massa e tornando-a mais fofa e comestível. Trocando isto tudo por palavras muito mais simples. Sem querer, os egípcios inventaram a base da alimentação dos milénios seguintes: o pão. A par da cerveja, feita a partir de cevada ou outro cereal, o pão tornou-se no mais popular elemento da cultura egípcia. O pão e a cerveja foram o pagamento dos trabalhadores das pirâmides, oferendas sagradas aos deuses e até dados como prendas de despedida aos faraós. De facto, os líderes egípcios eram colocados nos seus túmulos sempre acompanhados de fartas doses de cerveja e pão, para garantir que não passavam fome na sua viagem até o além. Com o passar dos milénios, o trigo, as suas sementes e a sua farinha espalharam-se até à Ásia e à China, pelo norte da África e, finalmente, pela Europa. Um dos pontos de entrada foi, claro, as civilizações greco-romanas. Na Grécia Antiga, papas de cereais eram constantes em todas as refeições e o pão era usado como colher, aspas, aspas, para comer outros alimentos. Não havendo, naquela altura, talheres. Ou talheres, eu sei que a minha pronúncia é sempre questionada em relação a esta palavra. Os gregos levavam o trigo a sério e importavam milhares de toneladas do Egito que chegavam aos portos de Atenas, Delos e Rhodes.
Algo semelhante aconteceu na Roma Antiga, onde o pão era a forma menos dispendiosa de garantir o sustento da população. Estima-se que só a cidade de Roma consumia por ano entre 150 a 250 mil toneladas de trigo. E os senadores e imperadores romanos doavam sementes a pelo menos 1/5 da população para evitar que caíssem na fome e na pobreza extrema. Depois, foi uma questão de tempo até as sementes de trigo viajarem para o centro da Europa e dali para a Escandinávia, Grã-Bretanha e Península Ibérica. No começo da nossa era, na viragem de AC para DC, o trigo era o alimento favorito de milhões de pessoas no continente. Por momentos, pareceu mesmo que a humanidade nunca mais passaria fome. Mas as aparências, tal como a natureza, podem ser muito traiçoeiras. Século X, Itália. O bispo olha em volta. Está rodeado. Onde quer que se vir no topo do seu cavalo, tudo o que vê são as ruas imundas da aldeia. O cheiro apodrecido a excremento e cadáver e massas de gente esquelética, pálida, de braços estendidos e dedos torcidos em garras animalescas. O bispo leva as mãos ao crucifixo. Beija-o, fecha os olhos e espera pelo inevitável. Várias mãos puxam-lhe pela roupa. Sente-se voar do cavalo, cair numa poça de lama. É agora. À sua volta, ouve os pés descalços na terra encharcada e os grunhidos animalescos daquelas pobres almas condenadas pela vida a destruir a sua. E, no entanto, nada acontece. O bispo aguarda por unhas, dentes, facas que não venham. Medo abre os olhos e o que vê horroriza-o mais que as portas do próprio inferno. Aqueles farrapos de homens, mulheres e crianças rodeiam o seu cavalo e atiram-no para o chão à força de braços. Movidos por forças inexplicáveis, uma mão ergue-se por entre a multidão, segurando um cutelo que reluz ao sol. O cavalo para de relinchar e o bispo apercebe-se de um silêncio mortal. A multidão calou-se. Está a comer. Durante aquilo que chamamos Idade Média, por toda a Europa, o trigo e o pão eram essenciais para a dieta das populações. No entanto, a esmagadora maioria das pessoas vivia uma existência dolorosa e sofredora. Os campos eram cultivados de forma artesanal e as colheitas eram magras. As regras do sistema feudal garantiam que parte do trigo colhido era dada à aristocracia, pelo que a maioria das famílias viviam no limiar da sobrevivência. Entre o raquitismo, a sobrenutrição, as epidemias constantes, as guerras feudais e os criminosos de passagem, sobreviver a mais um dia para comer um pedaço de pão podia ser considerado um milagre. A todas as dificuldades que os camponeses já passavam, juntou-se ainda outra: o clima. Em especial, a partir do início do século XIV, quando a humanidade descobriu o quão frágil podia ser perante as forças da natureza. Mais tarde, os historiadores chamariam este período a pequena idade do gelo. As causas são variadas e nada consensuais. Há quem aponte para as variações dos ciclos solares, mudanças nas correntes oceânicas ou até oscilações no eixo e na órbita terrestre. O que é certo é que,
aproximadamente entre os séculos XIV e século XVIII, os glaciares avançaram. Terríveis tempestades geladas caíram sobre a Grã-Bretanha e a Escandinávia. Os verões tornaram-se mais frios e os invernos mais chuvosos. E as temperaturas em toda a Europa desceram uma média de 2 graus centígrados. O frio era tão intenso que muita gente morria de hipotermia. Há relatos de pássaros a cair congelados dos céus, de homens a acordarem com a barba endurecida pela geada e de animais a morrerem de pé dentro dos estábulos. O trigo, claro, também sofreu com o frio. As baixas temperaturas e a precipitação constantes literalmente afogaram as plantações. As sementes tornaram-se mirradas e apodrecidas, e nos celeiros a umidade fazia propagar fungos, insetos e predadores naturais. Mas a falta de trigo era apenas a primeira peça de dominó a cair. O preço do pão aumentava, os camponeses mais pobres tinham de comer o que restava da colheita do ano anterior, ficando sem sementes para o ano seguinte, ou então eram levados a matar os seus próprios animais, eliminando as suas únicas fontes de leite, ovos e lã. Basta 2 anos particularmente frios e chuvosos para o desespero cair sobre milhões de pessoas. A fome era tal que há relatos de europeus a comer gatos, cães, ratazanas, papas de terra suja com água da chuva e, em alguns casos, diz-se que foi preciso recorrer ao canibalismo. E o que é que acontece quando há fome e falta de comida? Violência. A falta de trigo, ou a sua consequência direta, o aumento do preço do pão, foi, ao longo da história, motivo recorrente de motins e revoltas. No geral, eram momentos mais ou menos contidos de violência explosiva, como se a população esfomeada precisasse de um momento de brutalidade para aliviar o seu sofrimento. No entanto, alguns levaram a consequências duradouras. É o caso da chamada Guerra da Farinha, que correu França entre abril e maio de 1775. Na altura, 2 fatores essenciais entraram em rota de colisão: uma série de anos seguidos de más colheitas e a úbris dos governantes. Regra geral, quando o trigo faltava, os monarcas tomavam uma série de medidas para travar a inflação e evitar que os mercadores de farinha se aproveitassem da quebra na oferta. As medidas mais comuns eram a compra de sementes de trigo para distribuir a preços justos pela população, ou o estabelecimento de preços máximos à venda do pão. No entanto, Anne Robert Jacques Turgot, ministro das Finanças do jovem rei Luís XVI, tinha uma ideia diferente. O trigo era a maior produção agrícola de França. O mercado devia equilibrar-se a si mesmo e Versailles não devia interpor-se entre os comerciantes e os seus clientes, criando limites e pressões artificiais na economia. No entanto, as colheitas dos anos anteriores tinham sido tão magras que o preço do pão aumentou 3, 5, 10 vezes em poucos meses. E com o estômago vazio, os franceses sentiram-se cobaias de um ministro que, literalmente, lhes tirava o pão da boca. Em poucas semanas, primeiro aqui e ali e depois pelo país inteiro, rebentaram mais de 300 motins de camponeses. As turbas invadiam os armazéns dos negociantes de farinha, mas também os moinhos e padarias, esvaziando todas as reservas e fugindo com sacas de trigo às costas. Curiosamente, estes motins tinham qualquer coisa de pretensamente digno e educado. Os camponeses saqueavam os celeiros, mas deixavam sempre algum tipo de pagamento.
meia dúzia de moedas que consideravam o valor justo das sementes que tinham levado. Uma tradição que ficou conhecida como taxation populaire, ou a taxa popular. O mesmo fenómeno acontece ainda hoje quando os fãs de podcasts ficam sem conteúdos para alimentar os seus filhos. Nesses casos, as multidões fomeadas por grandes histórias invadem o Patreon da Broá em patreon.com/broapodcasts. Por uma singela taxation populaire, provam das melhores farinhas do conhecimento e a sua cultura geral expande-se como um pão em forno de lenha. Juntem-se aos motinhos por grandes conteúdos em patreon.com/broapodcasts. Em Versailles, os motins assustaram o jovem rei, na altura com 20 anos e poucos meses de experiência no trono de França. Turgot foi forçado a impor limites de preço à venda de farinha para tentar conter os motins. E foram destacados milhares de soldados para defender os comerciantes de trigo. Durante algumas semanas, França assistiu à estranha circunstância de ter homens armados a proteger as portas de padarias e moinhos, como se a semente mais comum da história do país fosse, na verdade, a sua riqueza mais valiosa. No total, mais de 500 alegados líderes de motins foram detidos e 2 enforcados. No entanto, Luís XVI emitiu um perdão real à maioria dos franceses, na esperança que a misericórdia real e o pão mais barato fossem suficientes para acalmar os franceses. A Guerra da Farinha durara apenas 2 meses, fizera poucas vítimas e no fim do dia fora bem sucedida. Durante algum tempo, o preço do trigo desceu em França, mas uma década de colheitas ainda piores e a querência instituída que lá longe, em Versailles, uma assinatura num documento condenava à morte milhões de franceses, alimentaram um sentimento de rancor, ressentimento e revolta na sociedade francesa. 14 anos depois, Luís XVI mandava reunir os Estados-Gerais e os parisienses invadiram a Bastilha. O resto é história. A história da fome na Europa e em todo o mundo. A falta de trigo e a fome das massas nem sempre era a consequência acidental dos caprichos da natureza ou da ubris dos governantes. Na verdade, alguns dos momentos mais terríveis da nossa história ocorreram quando a fome de milhões foi artificialmente provocada. Foi o que aconteceu entre 1932 e 1933, num processo conhecido como Holodomor, um termo que significa literalmente morte pela fome. Uma década passada sob a Revolução Russa, Stalin, o secretário-geral do Partido Comunista, pôs em prática o seu plano quinquenal. Em apenas 5 anos, a União Soviética iria transitar de uma economia agrícola e rural para um império industrial ao nível das grandes potências do mundo. E como grandes ambições exigem sempre métodos à altura, uma das componentes principais do plano era a centralização ou coletivização total da agricultura soviética. Não mais os recursos do país seriam sangrados pelos grandes proprietários e empresários. Afinal, todos tinham de colaborar no esforço. E isso significava, na prática, que o Estado controlaria o cultivo, colheita, venda e compra de cada grão de trigo. Os proprietários rurais veriam as suas terras diluídas em enormes kolkhozes, quintas coletivistas geridas ao milímetro por burocratas do Politburo.
Já os kulaks, os proprietários mais ricos que resistiam à influência estatal nos seus negócios, deviam ser eliminados como classe e o seu trigo redistribuído de acordo com os critérios nacionais. Quem se interpusesse ao sonho do plano quinzenal seria preso, enviado para campos de trabalho forçado ou mesmo fuzilado. Mas este plano teve consequências que os historiadores ainda debatem hoje em dia. Será que Stalin e o seu aparelho burocrático sabiam exatamente o que ia acontecer e provocou a fome de milhões de pessoas? Ou, pelo contrário, foram apanhados desprevenidos e mesmo assim permitiram que o horror continuasse sem nunca o travar? Na prática, as consequências foram as mesmas. Até porque o Holodomor teve como alvo um dos estados satélites da União Soviética, que era também um dos maiores produtores e exportadores de trigo do mundo: a Ucrânia. A ligação entre o trigo e o povo ucraniano era tão profunda que a faixa amarela da bandeira ucraniana representa os seus extensos campos de trigo. E ainda hoje, o país é conhecido como o celeiro da Europa. Por isso, a coletivização do trigo ucraniano teve laivos de perda de soberania, símbolo final do peso da União Soviética sobre o Estado ucraniano. Por toda a Ucrânia foram impostas cotas de produção de cereais, em especial do trigo, que muito ultrapassavam a produtividade do campo e dos trabalhadores. E como o Estado ficava com tudo, para os camponeses não sobrava nada. Começou a fome. Os ucranianos que, tal como tantos outros europeus antes deles, escolheram o saque e o roubo do trigo para sobreviver em tempos de crise, eram recebidos por tropas armadas. As fotografias da altura mostram ruas quase vazias, com ucranianos a deambular fracos e pálidos como mortos-vivos, passando como se nada fosse ao lado dos cadáveres abandonados das últimas vítimas da subnutrição. Especialmente cruel foi a lei das 5 espigas de trigo, decretada por Stalin em agosto de 1932, quando milhares de ucranianos já morriam nas ruas. Segundo o novo decreto, cada grão de trigo era, por definição, propriedade do Estado. E por isso, roubar para comer era crime contra a pátria. Nos primeiros meses desta lei, 55 mil pessoas foram condenadas, 2.000 das quais à pena de morte. E, contas feitas, quando o plano quinquenal chegou finalmente ao fim, mais de 4 milhões de ucranianos tinham morrido, literalmente, de fome. Nunca a ligação entre um povo e o seu trigo fora tão evidente. Nunca a fome de uns alimentou tanto a voracidade revolucionária de outros. E, entretanto, uma lição ficou clara. Quem controla o trigo, controla o pão. Quem controla o pão, controla os estômagos. E quem controla a comida, controla povos inteiros. No entanto, nem todos os regimes ditatoriais usaram o trigo da mesma maneira. Se Stalin procurava centralizá-lo todo num mega celeiro comum, já o fascista original, Benito Mussolini, sonhava em transformar a Itália num celeiro a céu aberto. Em 1925, 3 anos depois de subir ao poder, Mussolini e os seus fascistas deram início à sua primeira grande campanha de propaganda nacionalista, à qual deram o épico nome de Battaglia del Grano, a Batalha dos Cereais. Desta vez, os inimigos não eram os grandes proprietários italianos, eram
Isso sim, as milhares de toneladas de trigo importados pela Itália todos os anos. Mussolini sonhava com uma Itália autossuficiente que se alimentasse a si mesma. E por isso, a ideia de precisar de outros países para nutrir os italianos enojava. Num dos seus discursos, gritou: "O solo italiano dará pão a todos os italianos." Para isso, seguiu-se uma campanha sem precedentes. Os industriais italianos foram desafiados a produzir máquinas, equipamento agrícola e fertilizantes químicos de última geração. Florestas e plantações inteiras foram devastadas para dar lugar a extensas planícies de trigo. O agrónomo Nazareno Strampelli, conhecido como Il Mago del Grano, o mago dos cereais, criou uma série de híbridos e variações do trigo comum, cada uma adaptada ao clima de diferentes regiões de Itália, para que o trigo imitasse o estilo resiliente, forte e independente dos fascistas que o cultivavam. Até Mussolini entrou na campanha. No seu típico estilo teatral, deixou-se fotografar por várias vezes nos campos de trigo do interior da Itália, de tronco nu, boina branca no topo da careca e grandes óculos protetores, a colher espigas de trigo e a tirá-las para dentro de uma caminhonete de caixa aberta. Il Duce, o grande líder, colhia o sustento do povo com as próprias mãos e todos os italianos deviam imitá-lo. E, no entanto, a Batalha dos Cereais foi apenas isso: propaganda. O trigo produzido em Itália nunca chegou a preços mais reduzidos que o importado, levando os italianos a pagar o preço da suposta independência alimentar. Os híbridos do mago dos cereais cresciam fortes e resistentes, mas davam pão mais seco e menos nutritivo. Em certas regiões, o cultivo de grandes produtos de exportação, como o vinho, foi destruído para dar lugar ao trigo, desequilibrando ainda mais a balança comercial italiana. A Batalha dos Cereais terminava com a fome dos soldados chamados a combatê-la. Apesar disso, as políticas de Mussolini, direcionadas à produção de trigo, inspiraram outro regime. A ditadura que governou Portugal entre 1926 e o estabelecimento do Estado Novo em 1933. A partir de 1929, a campanha do trigo procurou conquistar em Portugal os mesmos alegados sucessos da Itália: diminuir a importação do trigo, aumentar a produção nacional e reduzir a dependência de países estrangeiros. Apesar de ter sido despromovida de batalha para campanha, a tentativa portuguesa não ficou aquém do projeto fascista. Tal como em Itália, os grandes industriais do país foram chamados a produzir maquinaria pesada, fertilizantes de última geração e híbridos de sementes de trigo adaptados ao clima local. Um comboio do trigo levou todas estas novidades em formato de exposição itinerante pelo interior do Alentejo, maravilhando os agricultores com as últimas tecnologias agrícolas à sua disposição. Centenas de enormes celeiros foram construídos de norte a sul para albergar as toneladas de trigo colhido nas décadas seguintes. Até algumas das sementes de Strampelli, o mago dos cereais fascista, foram trazidas para Portugal na esperança que certas semelhanças de clima entre os dois países fizessem pegar os híbridos italianos em solo alentejano. E além disso, os agricultores portugueses até foram brindados com um documento chamado Os 10 Mandamentos do Cultivador de Trigo, redigido pelo Ministério da Agricultura e publicado em vários jornais nacionais e locais. O texto ensaiava a estética que mais tarde seria apanágio do Estado Novo e incluía mandamentos como: emprega bons adubos, lança à terra boa semente selecionada, tem sempre presente que bastará aumentar a produção do hectare de 800 para 1.200 litros para evitar que Portugal compre trigo no estrangeiro,
Acompanha confiadamente os agentes da campanha do trigo e utiliza os seus serviços que unicamente visam ao engrandecimento da nossa terra. Reflete na obra patriótica realizada em Itália, que conseguiu aumentar a sua produção de 50%, e não queiras ficar atrás da nossa irmã latina. E ainda, não esqueças nunca que o trigo da nossa terra é a fronteira que melhor nos defende. No final do dia, nem a batalha italiana nem a campanha portuguesa tornaram os países autossuficientes. Contudo, a primeira grande vitória na obsessão em controlar cada grão de trigo, na esperança de evitar a fome a todo custo, estava a apenas a alguns anos de distância. No final da década de 40, um agrónomo americano chamado Norman Borlaug viajou para as zonas rurais desérticas do México com uma equipa de outros especialistas. Iam a convite do governo mexicano, desesperado para encontrar uma solução para o cultivo de trigo. Tal como a Itália e Portugal antes dele, o México tinha pouca produção própria de trigo e o cultivo era dispendioso e pejado de problemas, incluindo solos desgastados e sementes pouco férteis. Pior, o trigo mexicano crescia em caules altos que não aguentavam o peso das espigas de grãos mais pesados, consequência direta de fertilizantes à base de muito azoto. Por último, era particularmente suscetível à ferrugem do trigo e outros fungos e parasitas. Muito do cultivo mexicano do trigo caía sobre o seu próprio peso, as plantas estendidas umas em cima das outras, cobertas de manchas castanhas. Consequência direta, a fome da população. Depois de uma década de trabalho, Borlaug descobriu a solução. Importou uma variante de trigo japonesa chamada Norin 10, que trazia consigo 2 genes de nanismo. A Norin 10 crescia a uma altura de apenas 60 a 80 centímetros. E essa diferença fisiológica era muito importante. Caules mais curtos e grossos permitiam uma melhor absorção dos nutrientes e evitavam que as plantas caíssem sob o peso das espigas. Além disso, Borlaug conseguiu cruzar a Norin 10 com outras variantes locais e obter espécies de trigo resistentes à ferrugem. Em poucos anos, o México produzia 10 vezes mais toneladas de grão que nas décadas anteriores. E ao saber destes resultados milagrosos, outros países como a Índia, a China, o Paquistão ou o Brasil, todos eles a lidar com problemas de aumento brusco de população sem trigo suficiente para alimentá-la, convidaram Borlaug e a sua equipa a visitarem os seus países e salvar o seu cultivo. Tudo somado, estima-se que as variantes de trigo de Borlaug tenham alimentado centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento. E pela primeira vez na história, o homem podia usar os conhecimentos profundos da biologia do trigo e não ficar mais à mercê da lotaria genética ou das condições climatéricas. Como é lógico, o problema da fome não foi resolvido. Nem as centenas de milhares de beneficiários do trabalho de Borlaug foram suficientes para, de uma vez por todas, alimentar toda a humanidade. É uma utopia, por vezes ao nosso alcance, outras tão distante como um sonho. É isto que faz a relação dos homens com o trigo uma colaboração tão simbiótica e primordial. Ao contrário da energia do café, da saúde da cinchona e do ócio do tabaco, o trigo é, literalmente, algo que nos alimenta e mantém vivos. Poucas plantas foram tão consequentes na nossa evolução e tão presentes nos bons e maus momentos. Em fases de abundância, o cultivo do trigo levou ao nascimento das primeiras sociedades e ao forjar de civilizações.
Em épocas de desespero, as suas humildes sementes foram valiosas como pepitas de ouro, despertando na humanidade os instintos mais violentos e destruidores. De qualquer forma, ele sempre esteve aqui, ao nosso lado, nos nossos campos, nos nossos pratos e nos nossos estômagos. E quem controla o trigo, essa planta antiga, singela e omnipresente, controla também os destinos de todos nós. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana. Assim chegamos ao final deste nosso especial sobre plantas que mudaram a humanidade e mudaram a história. Ainda vai haver mais um episódio, só que esse vai ser exclusivo do Patreon. Portanto, deixo desde já o convite para se juntarem a nós no Patreon e ficarem a conhecer qual é essa planta adicional que nós quisermos pôr e que vamos pôr aqui também no programa. Para a semana voltamos a episódios normais do História Obscura e vamos fazer aqui só um episódio antes de irmos de férias do História Obscura e de lançarmos outro programa no Feed Sapiens, mas isso falaremos aqui um bocadinho mais à frente. Sobre o trigo, só queria dizer aqui uma coisa. Em todos estes episódios analisámos plantas diferentes. Como dissemos aqui na conclusão, café, energia, a cinchona foi medicina e as suas questões coloniais, o tabaco é ócio, o trigo é a planta. O trigo é a planta que mudou tudo. E a história do trigo é uma história de uma dualidade enorme, porque é a história que vai desde a abundância, portanto, desde o momento em que nós domesticamos o trigo, passamos por uma sociedade agrícola que fica permanente num determinado espaço e que cria hierarquias sociais, cria templos, cria estruturas religiosas, cria códigos legais. Tudo isso só é possível por causa do trigo. Quem diz trigo diz também outros cereais, não seremos aqui injustos. Até o trigo é uma experiência muito eurocêntrica, não é? Ou seja, porque se formos para a América temos o milho, se formos para a Ásia temos o arroz. O trigo é mesmo uma perspectiva muito da Europa Central, que é, na verdade, a nossa perspectiva de análise, porque é a realidade com a qual coexistimos, mas não é obrigatoriamente global. É engraçado pensar que o pão não tem tanto impacto na América do Sul ou na China quanto tem, por exemplo, na Europa. De qualquer forma, voltando ao pensamento, o trigo, quando há abundância, permite que civilizações fiquem num determinado espaço e que a humanidade cresça e prospere até pontos inimagináveis. Por outro lado, quando o trigo desaparece, há violência e há fome. E às vezes, quase literalmente, quando o trigo desaparece. Portanto, a história do trigo é a história de uma dualidade gigantesca que a humanidade vai sempre passar entre abundância e ausência, entre prosperidade e violência. E por isso quisemos que ela fosse a última planta do especial, porque é realmente o eixo de onde nós oscilamos de um lado para o outro. Também acho que é muito interessante ver como é uma planta profundissimamente política. Ou seja, mesmo as decisões de como é que os governos incidem sobre a fixação dos preços, ou não, no caso do Torro Osso, sendo uma lógica muito mais de mercado regula-se a si próprio. Mesmo durante o reinado de Luís XVI, vamos depois assistir a outras vezes em que é necessário talar os preços do trigo e do pão, dando um salto depois ao plano quinquenal de Stalin e aos fascistas e à ditadura militar em Portugal. Tudo regimes que tentaram impor sobre o trigo e usar o trigo como um mecanismo de controle político. Literalmente naquilo que nós quase poderíamos apelidar uma política da fome, uma política da comida, ou do combate à fome, ou da implementação da fome, ou do controle da fome. Por isso tudo, eu acho que era impossível deixarmos de falar do trigo como realmente um pilar e uma planta sobre a qual tudo oscilou. Dito isto, terminamos assim o nosso especial. Eu gosto muito de plantas, fico muito contente por termos podido falar de plantas. Por mim falava ainda mais de milhares de outras plantas, mas temos que voltar para outros tópicos. E para a semana regressa o História Obscura normal. Obrigado a todos, vemo-nos para a semana.
História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pelo Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.